Bom dia, gente, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Bom, já dei uma introdução ali de umas fotos, né? Primeiramente já vou pedir desculpa por essa cara, mas eu não dormi, gente, não me deixaram dormir mais um dia. Eu tô virado praticamente 2 dias já e, né, como sempre, depois que eu faço algum movimento, sempre tem um tipo de retaliação, né? Até quando eu não faço, por isso que agora eu tô fazendo mesmo. Mas o que eu postei aí, eu vou comentar, que é sobre essa atitude recorrente em órgãos públicos. É bem o que a gente está vendo ali escrachado para todo mundo ver, no caso da Virgínia, né? Que estão falando da CPI da Virgínia, eu chamo de a CPI dos brancos, né? Porque ali é o que acontece exatamente comigo quando eu vou numa delegacia, em um órgão público, é aquilo ali, aquela graça toda ali. Algumas pessoas devem se lembrar que tempo atrás, deve ter umas 2 semanas, quando eu estava em São Paulo, eu fiquei num hostel e eu tive um cartão furtado, né? E um dia antes eu tive uma blusa minha, de uma fraternidade, né, que eu faço estudos esotéricos, ou seja, tem um caráter ali espiritualista, né? Roubaram dentro do hotel chamado Hotel Flor da Paulista. E roubaram essa camisa de dentro do meu quarto. No outro dia roubaram o meu cartão. Como eu digo, para quem tá vendo, parece, né, sei lá, que eu tô à toa na vida. Mas eu não consigo dar seguimento na minha vida porque diariamente, todos os dias, eu sou lesado. E todas as vezes que eu tento registrar isso, eu não consigo. E aí eu peguei e fui na 14ª DP de Pinheiros para fazer uma ocorrência. Eu cheguei lá, era 4 e pouco, 5 e pouco, sei lá, 5 horas da tarde, vão arredondar, mais ou menos. E aí eu cheguei, tinha 2 pessoas na minha frente e depois essas 2 pessoas foram atendidas muito rapidamente e eu fiquei, gente, até 9 horas para ser atendido. Até 9 horas. E enquanto isso, enquanto a delegacia estava vazia, só eu e a galera, os policiais, eles ali, igual a CPI da Virgínia, bebendo, você entendeu? Fazendo mó auê, tirando mó sarro com a minha cara. E eu falei com um cara que ele disse que era o delegado, e ele tirou mó sarro da minha cara, eu não sei o que, me chamaram disso e daquilo indiretamente, porque nunca é diretamente. E consegui fazer. Escrevi lá o que eu queria que fosse colocado no boletim. E mais uma vez, como sempre que eu vou numa delegacia, ou não me atendem, me chotam de lá, ou ficam fazendo essa graça de não me atender. Quando atendem, escreve outra coisa. Aí mais uma vez tive que me dirigir a um órgão superior a eles e graças a Deus eu não tenho, nesse caso, ó, tá de parabéns a Corregedoria de São Paulo, ali na Consolação, o cara foi super atencioso comigo, me atendeu muito bem, um trabalho assim exemplar, deveria ser referência, porque eu acho que é o tipo de profissional que todo cidadão deveria ter contato é com ele. Eu esqueci o nome dele, mas não sei se ele vai ver esse vídeo, se ele vai ter acesso, mas eu gostaria de parabenizá-lo, tanto ele quanto outro rapaz, sérios, competentes, conscientes do trabalho que fazem. E a partir disso ele me deu um encaminhamento, fui na delegacia, tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui fazer o boletim. E apesar de também ter a mesma coisa, a mesma nuance. E aí já de antemão eu queria reforçar que assim, todos os lugares que eu chego, eles já falam assim, você tem problema mental? É a primeira pergunta que fazem. Normalmente, aqui em Santos foi assim, em Guarapari foi assim, sempre colocam essa situação, sempre fazem gracinha, policial vem armado indiretamente, assim, né? Aparece um monte de policial armado, aqui em Santos apareceu gente com metralhadora, tirando mó sarro, não sei o quê. Em Guarapari os policiais vinham pra cima de mim também. E aí vocês olhem o boletim, a diferença do primeiro boletim, que o primeiro antes da correção, que porque não foi uma correção, porque não foi um erro, ele propositalmente excluiu informações como o nome do hostel, o endereço do hostel está errado, enfim, ele tirou muita coisa do que eu coloquei lá e depois ajustaram depois que eu fui na corregedoria.
Aí, a outra coisa, né, estranha. O boletim que eu fiz a respeito de Carla Gasparini, que eu falei do acidente, que eu postei, né, que aconteceu, e que tudo isso que ela pediu para eu fazer um pix para ela comprar cerveja para ela fazer um pix para mim, que eu tenho certeza que é para construir algum tipo de narrativa, entendeu? E sendo que eu fiz um favor para ela de comprar cerveja e mais uma vez ela usou da minha amizade, do meu respeito por ela para tentar me lesar. Esse boletim que eu narro o que está acontecendo aqui na minha casa em Santos, falo do que ela é a responsável por isso, claramente, uma das responsáveis, junto com outro grupo criminoso que está me perseguindo há anos. E aí, eu só cito que, dentre isso tudo, aconteceu um acidente em São Vicente, voltando da Amuse. E aí, eles jogaram o meu boletim para lá. Fui no 7º distrito aqui de Santos para representar o boletim. Falaram que ele só pode ser registrado em São Vicente, que eu jamais irei lá porque eu não sou doido, porque, né, é muito conveniente que eu vá para lá para darem um sumiço em mim ou para criarem uma narrativa de novo de que eu estou fugindo, de que eu estou saindo daqui de Santos para fugir para algum lugar. Não sei porquê. Drone fica vindo atrás de mim, é sério, gente, isso. Parece uma loucura, né? Mas é muito sério. E uma semana atrás, no final de semana, eu estava sentado numa pracinha, o drone veio e ficou na minha cara. Eu sempre vejo ele no alto, em lugar que eu paro, mas dessa vez ele desceu na praça e ficou na nossa frente. A gente estava perto de uma delegacia de polícia. Então, assim, já adiantando, qualquer pessoa que diga, como eu sempre falo, que eu estou fugindo da polícia ou alguma coisa do tipo, como vocês podem ver, eu entro em delegacia tranquilamente, gente. Nunca ninguém me prendeu. Mas aí agora, eu cheguei lá na delegacia, fui uma vez, falei com o cara, ele me atendeu do balcão. Entende? Assim, eles perguntam, eles querem que você fale ali e já falam assim que, você precisa de um tratamento psicológico. Falaram isso pra mim, que era melhor procurar um tratamento psicológico e não sei o que, e soltando um monte de indireta. Aí fui entrar pra falar depois, aí fui, saí, voltei. Aí eu saí, ia embora, mas quando eu tava bem longe já, eu resolvi voltar. E fui atendido por uma pessoa que também não fez o boletim, contei toda a história de perseguição, de intimidação, do que estão fazendo, de tortura psicológica e etc e tudo mais. É uma coisa assim, sabe aquela coisa de nazista? De campo de concentração? É isso. É isso que eu tô vivendo aqui na minha casa. Privação de sono, água contaminada. E aí eu contei tudo pra mulher, a gente conversou, mas foi tipo assim, sabe quando você tá falando uma coisa e a pessoa tá ali só pra entretenimento? Foi isso. E aí no meio da conversa eu falei, cara, eu não sei por que alguém como eu, porque eu sou uma pessoa comum, minha mãe é uma professora, meu pai trabalha em escola, é um porteiro, por que geraria esse movimento em cima de mim, entende? A não ser que seja por conta do processo da minha mãe, gente. Não tem porquê. Volto a dizer, abre aí o balanço geral, os jornais têm criminosos aí cometendo, inclusive políticos e pessoas de poder, e elas estão vivendo a vida delas normal, né? Então é muito conveniente para alguém que eu seja perseguido de uma forma tão pesada e massiva dessa forma. Mas voltando a falar sobre esse atendimento, quando eu falei isso, ela falou assim, parece que eu sou uma pessoa famosa. Ela falou assim, tipo a Lady Gaga, que é um termo que as pessoas vivem usando em vários locais, em delegacias, nas redes sociais, como se fosse algo pejorativo. Assim, a Lady Gaga é maravilhosa. Me sinto até honrado. Quem sabe eu não vire uma Lady Gaga. A Lady Gaga antes não era ninguém, hoje ela é a Lady Gaga, né? Tava falando isso esses dias. Então o mundo dá voltas, quem sabe eu não viro um popstar. Pode ser. Mas o fato é que no fim de tudo ainda, além dela não registrar meu boletim e eu não ter documento nenhum de toda essa conversa, ela me deu um livro para assinar, eu assinei, e ela foi pegando o livro, tipo assim, só com a minha assinatura em branco. Entende? Se eu não falasse para ela, porque graças a Deus eu tenho um pouco de entendimento, que eu queria que ela preenchesse o resto das informações,
Se eu não tivesse falado para ela pra quê? Aí eu te pergunto assim, pra quê? Entende? Olha o tanto de coisas relacionadas nesse sentido que são bem estranhas, não é nem estranho assim, né? Duvidosas, suspeitas, atitudes muito suspeitas, vindo de pessoas que não só por um dever, né, do seu papel como funcionário público, ou seja, ela está ali para servir à sociedade, né, e não, até onde eu sei, não cabe ao escrivão. Para mim, o escrivão escreve, ele registra. Quem investiga é os investigadores. Então, as pessoas ali do balcão não são elas que decidem se aquela informação é falsa ou não. E aí ela anotou como orientação, e aí tem uma coisa chamada técnica, um cabeçalho, um campo técnica, que ela colocou um F, e aí com espaço para preencher, porque é F e espaço em branco. Ela poderia colocar qualquer coisa. E aí eu perguntei a ela o que era. Ela falou que era dela, que é a inicial do nome dela, que eu não vou falar aqui, porque eu já registrei isso no Ministério Público. Mas eu sei que não é, porque tinha outros que tava F15. Eu não conheço de siglas policiais, como eu disse, não é... Até então não tinha essa questão de ir na polícia, nunca tive. Mas pesquisando na internet, não sei se é sobre isso, mas sabe o que é o F? Esse F, não sei se é o caso, gente, não posso afirmar, mas é em relação à questão de mortos. Eu vou postar aqui um negócio que eu achei na internet. E aí, vamos para a teoria da conspiração. Olha que coisa bizarra. Uma das coisas que eu relato nas minhas denúncias ao Ministério Público é que eu suspeito que o corpo da minha mãe já nem esteja lá. Por quê? Porque o corpo da minha mãe é uma prova de que o que disseram que era a causa-mortes dela não era, entendeu? Porque eu estava pedindo exumação do corpo. Era a minha intenção, não consegui porque, como vocês estão vendo, é bem difícil. E aí, não é curioso? Se for isso, não sei se é, porque, como eu falei, eu vi um F15 e nessa lista não tem um F15. Mas me chamou a atenção tanto o comportamento, completamente esquisito, e até mesmo marcado como orientação. Eu não fui orientado de nada, o que ela me orientou era a não fazer denúncias, ela me orientou a deixar isso para lá, a procurar um psicólogo, foi essa orientação. Aí vamos para a segunda parte disso, muito bizarra também. Sabe o que ela falou para mim? Coisa que não saiu da minha boca, eu comentei sobre a Carla, né, que era o motivo de eu estar indo lá para falar sobre esse boletim, para representar esse boletim. E aí ela perguntou, a sua amiga continua na sua casa? Eu nunca falei para ela que ela estava na minha casa. E como eu digo, eu suspeito que ela esteja por aqui, quem sabe no meu prédio, talvez até aqui em cima, nesse apartamento aqui de cima. Porque é uma pessoa que fica o dia inteiro jogando coisa aqui dentro da minha casa, que altera o meu comportamento, que queima a minha pele, assim como em Guarapari, que eu relato tanto para a polícia, tanto nas redes sociais, tanto para o Ministério Público do Espírito Santo, da comarca de Guarapari. Então, assim, peraí. E aí, no fim, ela me perguntou, bem assim, e você vai lá em São Vicente para representar? Eu falei, não sei. E aí, gente, olha só, esse vídeo eu fiz ele meses atrás, ano atrás, né? Acho que já deve ter quase 2 anos, não sei, enfim, não lembro. Mas esse vídeo foi quando eu não pude ir no enterro da minha mãe, por uma série de questões similares a que eu estou vivendo hoje, e para preservar a minha vida. E quando eu fui lá, o que acontece? Dias depois, estava essa coroa de flores, claramente que não tinha contexto, porque estava muito seca, como vocês podem ver. E aí, eu filmando, olhei ao redor, assim, fui olhar o que tinha ao redor, tava essa coroa de flores que você vê jogado do outro lado, com o nome da escola, da minha mãe, uma coisa assim.
Então, pensa que coisa bizarra. Por que alguém jogaria uma coroa fora? Não parece que alguém tirou? De novo, não sei se é uma peça. Não fui eu, sabe? Porque graças a Deus, Deus é tão bom que tinha outro velório acontecendo do lado. Então tem muitas testemunhas. E aí eu fiquei lá, do lado do túmulo da minha mãe, tinha um monte de terra assim, tudo molhado, encharcado. E o resto tudo seco. Só esse canto do lado do túmulo da minha mãe, encharcado. E quando eu olho pra entrada do cemitério, o coveiro me filmando, mano. O coveiro me filmando com o celular assim, ó. Sacou? E aí eu andei, pessoas vindo atrás de mim. Gente, é o que eu falo, parece uma coisa assim, de ficção científica. Mas é isso. É sobre isso. Tudo muito estranho, compreende? Então, assim, é muito complicado, né? Porque, como eu falo, se eu conseguisse registrar tudo o que eu precisasse registrar, a minha vida seria outra. Impediria as pessoas de fazer as coisas que fazem. Segundo tópico daquelas coisas que eu falo que por onde eu passo se repetem. Todo lugar que eu vou tem uma obra. Que é a desculpa que sempre inventam para essa tortura mental, para minha privação de sono, quando eu falo dessas gotas que caem, tá tendo obra, quando eu falo que estão jogando éter, tinta, água raiz, sei lá o que eu fico com sensação de desmaio, que queima a minha pele, que eu fico com o meu humor alterado, que me dá ansiedade, que me dá inquietação, que uma hora, hoje do nada eu comecei a chorar, aí daqui a pouco eu fico eufórico, entende? Que não é meu comportamento, quem me conhece sabe. Como eu digo, sempre fui uma pessoa que muito atenta, muito dedicada aos meus estudos, à leitura, ao meu trabalho e tudo mais, e sempre por onde eu passo tem uma obra, gente, sempre. Lá em Guarapari, quando eu falava isso, os meus vizinhos, um do lado e um do outro, que um inclusive eu acho que ele é foragido da polícia, e registrei boletim de ocorrência e na corregedoria também, davam a desculpa que era uma obra que estava acontecendo. Aí mudei para cá, falaram que tem uma obra embaixo e aqui em cima vão falar que é uma obra, ou já falaram que é uma obra, não sei. E em Guarapari também, a casa que eu morei, toda hora tinha uma obra, alguma coisa da Codeg, não sei o que, um barulho infernal, todos os dias, obra dentro do meu condomínio, que ficava barulho, 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 e nunca acontecia nada, você não via nada nada acontecendo, era só barulho, barulho, barulho. Aí eu mudei pra cá, meu contrato começou a valer dia 21, mas eu consegui um adiantamento e mudei pra cá no dia 14 de março. Olha isso, escuta isso. No dia 17 de março, se iniciou uma obra aqui na frente do meu condomínio, num espaço desse tamanho, já dura 2 meses. Eu vou mostrar o vídeo, vocês vão ver. É barulho de britadeira, não sei o que, é serra, bababá. Eu vou mostrar pra vocês. Segunda-feira não vieram. Agora eu tô falando com vocês, a obra eles estão ali. Vocês estão ouvindo barulho? Não, porque todas as vezes que eu paro pra gravar um vídeo, que eu paro pra falar alguma coisa, eles silenciam. Como eu digo, para ficar, né, vendo o que está acontecendo aqui, o que eu estou falando, porque já é claro para muitas pessoas. Eu acho que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tá ligado do que realmente acontece, mas muitas pessoas sabem do que eu estou falando, né? Que meu celular, o que acontece no meu celular é visto por muitas pessoas, e aí, ó, silencia todo mundo, mas quando para...
E aí vocês podem ver, é um pedacinho muito pequeno, deve ter, sei lá, o tamanho de uma carreta. E a parte que dá para você ver claramente o que acontece, você vê que ali já está tudo feito. E para lá também, apesar de não dar muito ver por causa da árvore, mas assim, gente, a gente, 17 de março, a gente está falando, hoje é dia 15, né? 15 de março? Nem sei. 14 de maio, hoje é 14 de maio, 15 de março. 14 de maio. 14 de maio, 2 meses para fazer esse pedacinho onde nitidamente nada acontece feijoada, como diz o meme. E é sobre isso que eu falo. E aí, de novo, quando eu digo para as pessoas que a minha mãe é só uma professora, meu pai não é ninguém, eu não sou ninguém. Então, assim, não é sobre isso, é sobre as pessoas que estão por trás, entende? É sobre um esquema que, se eu contar pra vocês aqui, vai cair o cu da bunda de todo mundo, entendeu? Aí sim vão me chamar de maluco, o que é, né? O que envolve, o que realmente acontece lá dentro do hospital Jaime e em outros hospitais, tá? Que vai desde produção de falsos diagnósticos e, enfim, tudo para girar dinheiro, obras sem sentido. É sobre isso que eu estou falando, é sobre o dinheiro público e pessoas sendo lesadas, sendo usadas, tendo seus corpos feitos de experimento a bel prazer, assim como no nazismo. E é muito claro que a gente tem, por causa de um determinado presidente, né, que vem sustentando as falas do bigodinho. Então, assim, quem tem olhos, veja, porque, como eu disse no começo, né, a gente vê aí nos jornais, gente, qual é o alvo dessa, de todas essas questões? Idosos, por quê? Porque as aposentadorias, né, a pessoa trabalha, dá dinheiro para o governo, dá dinheiro para o governo. Na hora dela colher, é muito conveniente que essas pessoas não recebam o dinheiro que elas investiram, né, que elas deram e que elas têm o direito de ter de volta. Então inventam doenças que atacam os idosos começam a decair de saúde do nada e vão para o hospital e acontece o que aconteceu com a minha mãe. Tem alta 7 horas da manhã, 8 horas da manhã vai para UTI e não volta, né? Tipo assim, volta toda destruída. E aí, quando as pessoas sempre vêm nesse tom de maluquice, de doideira, eu queria saber, você que é são e você que tem total capacidade e controle, né, sobre as suas emoções, você aí que é moralmente o bambambam, eu queria saber se você, no meu lugar, teria coragem de falar, porque é muito sério, gente, é o que eu falo, não é que eu não tenha receio, né, mas não faz diferença, é o que a gente tá vendo por aí, tocam fogo nos outros, bate nos outros, apedreja os outros, dão tiro, e sempre nos tiroteios, não sei o que lá, quem morre são os pretos, são os gays, são os favelados, né, nunca são pessoas brancas dentro de um Audi, entende? Nunca são. Então, falar, não falar, da mesma forma que eu tô aqui há muito tempo passando por isso tudo, quieto, e não adiantou. Pedir não adianta, conversar não adianta, ser gente boa, falar com educação não adianta. E aí, voltando a falar dessa questão, né, da morte da minha mãe, que eu falo que tem uma ligação com a morte da minha avó, esse processo que eu mostrei é um processo que eu comentei esses dias em outro vídeo a respeito do meu tio Carlos Henrique, que também cuidou da minha mãe, e eu também atribuo ele a tudo que aconteceu com a minha mãe e outras pessoas da minha família também, onde o meu tio, os vizinhos ligaram para a polícia para denunciar que a minha avó estava há 4 dias sozinha dentro de casa, cagada, mijada, sem comer, abandonada, porque o meu tio, esse cara aí, tinha fugido, segundo eles, por mexer com bandidos, por pegar droga de bandidos, coisas do tipo, entende? E aí ele largou lá, ele que era o responsável por cuidar da minha mãe, da minha avó, ele que morava com ela. A minha mãe morava em Guarapari, inclusive a minha mãe não falava muito com a minha avó por questões dela pessoais.
E aí, eu vou comentar muito sobre ele agora. Gente, é muita coisa hoje, tá? Então segura aí. Mas de pronto, vocês já podem reparar que a minha mãe, não morando com ele, tem o CPF da minha mãe. Tem o CPF da minha avó, mas o dele não tem. Não tem o CPF dele. Quem foi chamada foi a minha mãe. Do nada, minha mãe recebeu uma ligação da polícia dizendo que a minha mãe, que não tinha nada a ver com a história, que não estava falando com a minha avó há anos, tinha que comparecer à delegacia, senão a minha mãe ia ser presa. Tá? E esse processo de 4 de 2021, a minha avó já morreu, minha mãe já morreu, não deu em nada com ele. E aí, gente, uma coisa louca, teoria da conspiração agora, você quer saber teoria da conspiração louca? Você lembra que eu comentei esses dias que meu tio tinha já vários processos por agressão a mulheres, denúncias? Pois muito bem, hoje eu fui fazer a consulta novamente. Eu fiz meses atrás, estava lá, e fui consultar hoje novamente. As denúncias não estão lá, elas sumiram. Existem outras, porque meu tio tem um histórico grande, inclusive, como eu disse, de homicídio, que ele foi preso e etc e tal. Supostamente por defender a morte do meu padrinho, que eu não vou nem comentar, né, sobre isso, porque eu não tenho como provar o que eu gostaria de falar, mas que não, para mim não é essa história, mas não tenho como provar, então vou deixar isso na mão de Deus, tá? E os processos sumiram, e inclusive, quando meu tio falou comigo uma das últimas vezes, ele disse que esse processo da morte do cara que ele matou, os policiais... Ele falou comigo que o policial, quando ele saiu, chamaram ele, e aí falaram que os policiais tiraram o registro dele. O meu tio, se é verdade ou não, gente, porque talvez, né, tem gente que gosta de falar que eu sou o poderoso, eu sou o bambambam. Então não sei se é verdade, porque eu não tenho como ter esse acesso. Mas ele me disse que isso aconteceu, e agora aconteceu isso com as denúncias. E assim, por que eu sei que... Existem pessoas que podem confirmar, porque, como eu disse, uma das pessoas é a mãe de uma prima minha, a outra pessoa é uma senhora que estava que eu participei um tempo da igreja dela, que eu não vou comentar o nome dela aqui em respeito a ela, né? Não tenho o direito de fazer isso, ela não tem nada a ver com essa história, mas foi aí que eu soube que ela tinha feito uma denúncia e coincidentemente eu encontrei com ela meses depois, e esse processo agora não aparece mais por algum motivo. E aí, esse meu tio, e aí eu vou fazer o link logo em seguida com o meu pai, como que a coisa também se repete. O meu tio, esse que abandonou a minha avó, ele foi no banco e disse que ele precisava ter acesso à conta da minha avó, que liberassem ele de ter acesso à conta da minha avó, que minha avó sempre guardou dinheiro, como eu disse, minha avó era uma pessoa simples, humilde, mas muito trabalhadora, então ela sempre teve o dinheirinho dela, e todo mundo sabe disso, e ele teve acesso à conta dela. Aí, a última vez que eu vi a minha avó com vida, que eu fui lá com a minha mãe, e eu vou mostrar o que aconteceu com a minha mãe na volta comigo e com a minha mãe, como que minha mãe ficou, um monte de bebida na geladeira. E aí, ele tá na casa dela, ele tá usufruindo dos bens da minha avó, vai saber Deus o que fim que deu esse dinheiro. E aí agora, apertem os cintos porque vem a coincidência mais louca de todas. Essa casa que eu fui torturado 6 meses e que, primeiramente, meu vizinho era um policial, que eu falo que ficava me ameaçando, e quando eu falei que eu ia denunciar ele do nada, 3 dias depois, fui procurar ele, cadê ele? Falaram que a casa dele tinha sido vendida. Do nada, gente, eu acordei, dormi, o moço estava lá, acordei, ele tinha mudado, sumiu com tudo. Mas a correspondência dele continuou chegando lá, ó. Até eu sair de lá, a correspondência dele chegava lá. E depois que ele mudou, sabe quem mudou para lá? Um bando de policiais também. Cada hora era um. Entende? Cada hora era um policial, não morava a mesma pessoa, cada hora era um policial. E esse policial que quando eu mudei que morava lá, sabe quem era esse cara? Era o policial que prendeu o meu tio na época da questão desse assassinato, que ele foi preso, e que também fez a soltura dele.
Aí, gente, nesse último post que eu fiz, que do Story, né, que é um post antigo, desse dia que a gente veio da minha mãe, tem a foto da gente lá, minha mãe normal, e tem a foto quando a gente chegou na minha casa, que minha mãe nesse dia dormiu na minha casa, até por conta que ela estava passando mal, e vocês veem a minha mãe como que ela tá, e a minha avó. E aí vocês veem como a minha mãe, lá no fim, como que eu reencontrei a minha mãe meses depois. Vocês olhem lá e vejam como que eu reencontrei ela meses depois, tá? Tem uma foto de outubro de 2022 da gente no UPA, da minha mãe passando mal, e tem uma foto depois um pouco mais recente, de pouco tempo depois. E vocês veem como que a minha mãe ficou idêntica à minha avó. Coincidência, não sei. Como eu sempre falo, a minha mãe ficou doente do nada. A partir desse momento que eu estava nessa casa em Guarapari, que eu não podia sair, que é o que estão tentando fazer aqui, onde eu moro agora. Toda a mesma situação. A questão da água, a questão dos barulhos, a questão dos policiais, a questão de jogar coisa em cima de mim, de me ferir, de me torturar. E aí ela ficou exclusivamente sob os cuidados do meu pai e da minha tia Marisa, que é ex-mulher desse meu tio Henrique, que a minha mãe falava que ela estava roubando a minha mãe, tá? E, enfim, que agora resolveu voltar para Guarapari justamente na época dessa confusão toda. Estava morando fora há muito tempo. E aí voltou porque todo mundo quer uma fatia, né, do pedaço do dinheiro da minha avó e do dinheiro da minha mãe. E aí o que acontece? Passou-se um tempo, né? A minha mãe, ela faleceu e tudo mais, e essa situação do meu pai, eu fiquei muito tempo sem ver meu pai. E aí, como Deus, ele, né, ninguém pega Deus de surpresa, um belo dia eu tô lá em casa, chega uma correspondência para o meu pai, coisa que nunca aconteceu. E aí essa correspondência era de um empréstimo que o meu pai tinha feito de R$25 mil, onde a parcela era de 300 e pouquinho. E o meu pai, que ganha R$1.200, gente, meu pai é porteiro de uma escola pública. Ele nem é porteiro, é tipo vigia, né? Ele ganha um salário mínimo. E ele estava pagando, ao invés de pagar a parcela de R$300, o meu pai estava pagando R$1.500. Não lembro, mas eu vou postar aqui, vocês vão conferir junto comigo em tempo real, isso. E aí tem um contra-cheque do meu pai, porque o meu pai é funcionário público, então os dados de funcionários públicos são abertos ao público por conta da lei da transparência. Então eu coloquei aí, fiz questão de colocar e fiz questão de botar a folha do empréstimo de R$25 mil, que convenientemente meu pai nunca pegou, mas após a morte da minha mãe, ou antes, eu não sei, ele fez um empréstimo de R$25 mil. Aí você me explica, como que uma pessoa que ganha R$1.200, me explica isso, gente, como que uma pessoa que ganha R$1.200 paga um empréstimo de R$1.500? Se sou eu que ganho R$1.200 e tenho que pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar comida e não sei o que, eu vou pagar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível. Ele, só de pagamento do empréstimo, ele estava ali pagando a mais que o salário dele. Nesse post também, vocês vão ver que tem um extrato bancário que eu consegui pegar no banco da conta da minha mãe. E, curiosamente, no período em que minha mãe estava internada no hospital, sem gasto nenhum, a casa dela fechada, porque nem eu estava na casa. Porque eu fiquei morando no hospital com a minha mãe, dormindo, acordando, trabalhando, jantando, almoçando, tudo, dentro do hospital. Praticamente 6 meses. Nesse período, foram retirados da conta da minha mãe R$1.500. E esse empréstimo que o meu pai está pagando, sabe da onde está saindo o dinheiro? Está saindo de uma conta da Caixa Econômica, que minha mãe tem uma conta na Caixa Econômica, que é da onde sai o dinheiro no débito automático para pagar as prestações da casa. Então as prestações da casa da minha mãe estão em dia, porque continua saindo da conta.
continua saindo da conta da minha mãe. Então veja, uma vez que a minha mãe faleceu, assim como aconteceu no Banestes, que a conta dela foi bloqueada porque era uma conta salário, é uma conta onde ela recebia o salário dela. No Banestes bloqueou, depois de limparem a conta, né? Faleceu, minha mãe bloqueou, mas antes alguém, porque eu nunca tive o cartão da minha mãe, alguém foi limpando. Vocês podem ver lá, ó, tá aí o extrato. E curiosamente a conta da Caixa não foi, a prestação da casa estava paga. E aí, quem tem direito à casa aqui, né, como eu falei, vou voltar a falar sobre essa questão da reintegração de postos que meu pai entrou, brevemente aqui, mas quem deveria pagar a prestação da casa era ele. Então, assim, não bloquearam a conta, o dinheiro sai da conta da minha mãe e o meu pai aparece com 25 mil reais de empréstimo, coisa que ele nunca fez em 60 e tantos anos de vida. Então, assim, a morte da minha avó e a morte da minha mãe, ela tá sendo interessante para muitas pessoas. Então, quem fica falando que eu tenho algum interesse financeiro em bens, em dinheiro, gente, eu estou sendo, como vocês podem ver, tudo que eu falo aqui, tudo que eu estou passando, tudo que está acontecendo, eu não sou eu a pessoa beneficiada. O meu pai fala para as pessoas que ele está dormindo. Assim, é sério, parece que não é sério o que eu tô passando, porque tem coisa, gente, que não tem como não rir. O meu pai fala pras pessoas que ele dorme numa varanda. Mano, por que você dorme numa varanda se você tem condições de pagar R$ 1.500 só de empréstimo? Não faz sentido, é o que eu falo, gente, é só uma questão, tá tudo aí, isso aí tá no Ministério Público, que o processo não anda, isso aí eu falo o tempo inteiro aqui, mas a pessoa atacada sou eu, a pessoa louca sou eu, tá tudo aí, é só parar e ver e pensar, botar os... E aí, de novo, né, sobre essas coisas sem sentido, vocês sabiam que o meu pai, ele teve uma medida protetiva, ele saiu da casa, e aí quando eu soube que ele saiu da casa, eu estava no hospital já há muito tempo, com a minha mãe dormindo numa cadeira, sem lavar roupa, né? Eu levava uma mala de roupa, porque eu ficava realmente muito tempo lá. E aí, quando ele saiu, eu falei pra minha irmã, pro meu cunhado, eu falei, olha, eu vou pra casa da minha mãe pra lavar minhas roupas, cara, porque não tem condição de eu ficar do jeito que eu tô aqui. Tenho que lavar roupa e eu quero, assim, dormir numa cama, um dia que seja, eu vou lavar minha roupa um dia e volto. Aí, curiosamente, horas depois, sabe o que aconteceu? O meu cunhado me ligou e disse que o advogado do meu pai, presta atenção nisso, o advogado do meu pai orientou meu pai a ir lá na casa. E ele falou comigo que era para eu deixar meu pai ir na casa. E aí eu falei, olha, não é questão de eu querer ou não querer, entende? Existe uma determinação judicial sobre uma investigação criminal feita não por mim, porque quando meu pai foi denunciado, eu estava no hospital cuidando e tentando reverter o dano e a filha da putagem que ele fez com a minha mãe, a trairagem, a covardia de tudo que ele fez com ela. Eu estava lá. Quem fez foi a minha prima Jessene, que é filha esse meu tio, que eu comentei agora há pouco, é a filha dele, e a minha irmã. E aí, gente, o meu pai foi lá, me pressionaram, meu pai foi, dormi na casa do meu cunhado, meu pai entrou, tem vídeo disso, tá? E aí, sabe o que meu pai faz? Ele entra, ele pega um monte de coisa, uma joga fora, outra... Então, assim, agora me digam vocês, no meu lugar, por que vocês achariam que o meu pai foi lá? Que advogado é esse que manda um cliente descumprir uma medida protetiva? E aí eu fui na Delegacia da Mulher da Serra e graças a Deus lá também, palma para Rosana, a pessoa que me atendeu lá, um exemplo de policial, me atendeu super bem e essa medida protetiva foi para Guarapari, tem um e-mail. Me falaram que não tinham recebido, mas depois eu consegui o e-mail do recebimento pela polícia de Guarapari, do boletim de ocorrência, para cumprir a medida protetiva, que não aconteceu. O meu pai deveria ter sido preso já ali, mas ele ficou solto, saracoteando. Eu encontrava ele de bicicleta, fazendo gracinha pra mim, você acredita? É sobre isso que eu estou falando com vocês.
E aí, como eu mostrei aí agora, esse meu pai, além de fazer essa denúncia, eu não consigo ser atendido, os policiais não me atendem, me tratam como doido, como se eu não fosse ninguém, etc. Mas o meu pai não só conseguiu fazer esse boletim de ocorrência dizendo que eu disse que ele estava me ameaçando de morte, coisa que não aconteceu, porque a gente estava na frente de uma juíza, com outras pessoas, minha irmã, o advogado da minha irmã, eu, como sempre, sem advogado, meu pai com o advogado dele, a juíza, uma audiência totalmente esquisita, vou usar essa simples palavra. Ele, de segundo ponto, ele disse que o advogado dele, ele falou que ele não, que quando ele me encontrou, ele falou que ele sabia que aquilo não era verdade, mas que ele foi orientado pelo advogado dele a fazer essa denúncia. E como vocês podem ver também, o meu pai dizendo que achou um cachimbo de crack, momento esse que eu já estava fora de casa séculos. Porque eu estava no hospital com a minha mãe novamente, tentando reparar o ato criminoso, imoral, covarde, característicos de homens, né, que tem essa personalidade que a gente vê por aí, né? E ele consegue fazer, e outra, só abrindo parênteses antes, eu demorei muito tempo para conseguir encontrar esses boletins, porque, além de tudo, eu vou no fórum, falam que eu tenho que ir na polícia para saber o que estão registrando contra mim. Porque, como eu sempre digo, é interessante que as pessoas falem o que quiser e possam registrar o que quiser, menos eu, e que eu também não tenho acesso. Quando eu chego, falam que eu tenho que ir na polícia. Quando eu vou na polícia, falam que não podem me dar. E aí eu não sei se alguém é da área, se alguém entende se isso é verdade ou não, mas o fato é que eu não consigo. Mas tá aí, o meu pai pinta e bota. E aí, esse processo aí que eu mostrei, gente, eu tô botando o número porque quem quiser, vocês colocam lá, PJE, consulta de primeiro grau, e põe o número que tá lá que vocês vão conseguir ver o que eu tô falando, tem acesso aos despachos, a bastante coisa. E aí, processos que não andam, mas esse especificamente, nessa primeira audiência que meu pai falou, que na pré-audiência, né, que o meu pai disse que eu falei que ele estava que eu disse que ele estava me ameaçando de morte, coisa que eu não falei. A juíza disse que não tem o que fazer, que o meu pai tem direito a voltar. E aí depois, quando eu fui procurar a defensoria para tentar impedir, como eu disse, por ter evidências na casa que ligam ao envenenamento da minha mãe, para primeiramente a polícia ir lá fazer uma vistoria, para depois liberar a entrada dele e não proibir, também falaram que não tem como impedir. Então, por que esse processo existe? Por que ele está parado ainda? E eu vou te dizer o porquê. Para criar uma narrativa onde eu, de alguma forma, estou interessado nesse imóvel. Gente, ó, o meu pai, como eu disse, meu pai ganha R$1.200. O meu pai tem advogado, eu não tenho. Tudo que você for ver nesse processo aí, sou eu e Deus. Porque nem com as autoridades eu conto. Sou eu e Deus. O meu pai, ele tem dinheiro para pagar empréstimo de R$1.500, ele tem dinheiro para arcar com o sustento dele, ele tem dinheiro para pagar advogado. E aí, assim, de novo, não sou eu que estou me beneficiando com isso. Por que cargas d'água, um processo sem sentido, que está para conclusão há séculos, que o meu pai, inclusive, já recebeu as chaves de volta para morar lá, não sei se ele está morando, mas eu entreguei na mão dele a chave no dia que falaram que ele tinha que ir, e dei toda a liberdade para ele entrar dentro da casa. Ele não quis entrar na casa, se negou a entrar. Por que esse processo está aí ainda? Aí, voltando sobre esse processo do meu pai e dessa conduta de policiais beneficiando ele. Fui lá em Guarapari para prestar o meu depoimento. O policial que me atendeu, que inclusive eu tenho quase certeza que ele era um desses policiais que eu falo, que ficavam revezando nessa casa que eu morei na Praia do Morro, em Guarapari, eu acredito que seja um deles, falou que não podia que eu prestasse depoimento por falta do meu RG, que eu só estava com o digital, sendo que eu tinha sido roubado, como eu disse, igual aconteceu agora na casa de Senhor Manuel. Sendo que no papel está escrito assim, esse documento é oficial, sei lá, e não necessita da apresentação de nenhum outro complementar, segundo a lei, tal. Então, gente, assim, não precisa nem ser de direito para entender. E depois, quando eu consegui prestar o depoimento, que foi uma escrivã lá chamada Bruna que me atendeu, sabe o que aconteceu?
o que aconteceu no dia que minha mãe estava sendo enterrada, que eu fui na delegacia tentar fazer uma ocorrência na ilha de Santa Maria e o policial não queria escrever o que eu estava falando, o que aconteceu em Pinheiros, que o policial subverteu o que eu estava falando, retirou informações, a escrivã, eu dando o meu testemunho, e ela falando, não, isso eu não vou botar. Eu falei, não, mas isso tem que ficar. Não, isso não vou botar. Não, isso não vou botar. E aí no final você sabe o que ela fez? Ela pediu para eu assinar, não me deixou ler o que estava escrito, não me deu cópia, sendo que ela tinha que me dar uma cópia, não me deu. Isso está registrado no Ministério Público, porque eu não sou trouxa, igual essa mulher que tentou me fazer assinar um papel em branco. Imediatamente eu fui lá no Ministério Público e falei, olha, aconteceu isso, 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 porque eu não sei o que ela botou lá, não sei o que ela vai fazer com isso, com certeza alguma coisa para beneficiar o meu pai, assim também como foi o meu testemunho na promotoria de Vitória, onde me chamaram para prestar depoimento sobre uma denúncia que eu fiz sobre o Hospital Vitória, que existem outras pessoas que falam que lá é um local de eutanásia, e eu confirmo para você que porque minha mãe ficou lá uma semana sem comida, sem tirar os remédios da minha mãe todos, e aí minha mãe, que tinha sobrevivido 6 meses no hospital, vinha se recuperando, foi para lá, durou uma semana, você acredita nisso? Morreu, lógico, tiraram os remédios, tiraram tudo, e a ocasião da morte da minha mãe, muitas coisas suspeitas. Fui no IML, liberar o corpo da minha mãe, o laudo sem causa-mortes, a hora da morte errada. E quando eu perguntei se minha mãe foi pro IML para fazer exames toxicológicos, porque supostamente minha mãe foi envenenada, né? Supostamente. E aí a moça, tem um áudio falando isso, a moça disse, não fizeram os exames da sua mãe. E aí eu abri uma denúncia, fui lá. O promotor que me atendeu, o Bruno, você sabe o que ele fez? Quando eu cheguei na sala dele, ele perguntou se eu estava armado. Isso é algo que se pergunte? Acredito que não. Ele enviesou, ao invés dele fazer as perguntas sobre o Hospital Vitória, ele fez perguntas sobre o crime ocorrido em Guarapari, e daí ele concluiu que parte da que o ocorrido, aquilo ali, a situação não era em relação ao Hospital Vitória, era para Guarapari, mas por quê? Porque ele não conduziu as perguntas sobre o ocorrido no Hospital Vitória. E aí esse hospital não foi investigado. Não foi investigado. Nada aconteceu com eles. Entende? Pedi à promotoria uma cópia da gravação, não me deram. Não me deram. E ainda ele sustentou uma alegação de que eu disse que minha irmã estava fazendo... E aí, de novo, sobre coisas que se repetem, vou mostrar para vocês o contrato de onde eu estava morando em São Paulo e de onde eu estou morando aqui agora em Santos, as situações bizarras, tá? E sobre essa questão de São Paulo, reafirmando que misteriosamente eu fiquei esperando 2 meses a casa que eu já tinha morado anteriormente, que muitos amigos meus sabem qual que eu morei quase 4 anos lá, 3 anos, sei lá, vagar. E isso só aconteceu, sabe quando? Quando eu liguei para o delegado de Guarapari, conforme eu tinha combinado com ele, que eu já falei aqui, que eu ia informar chegando em Guarapari por conta do andamento do processo da minha mãe. Não é nada contra mim. Ele falou, meu filho, vá em paz porque você não deve nada. E aí quando eu cheguei e eu me estabeleci lá, liguei para ele, dias depois, pouquíssimos dias, vagou essa casa no Butantã, troquei de endereço, né? E aí, 12 horas depois minha mala foi roubada. E aí aqui em Santos, como eu falei, eu consegui um adiantamento de entrada, né? Meu contrato era dia 21, mas eu consegui entrar dia 14 porque eu estava ficando em Airbnb. Então eu paguei um valor, esse valor o corretor pediu para eu fazer o Pix para uma outra pessoa, eu não paguei para o quinto andar, eu não paguei para ele, eu paguei para uma pessoa que supostamente era sobrinha dele. E aí, gente, de novo, dada toda a situação bizarra, agora eu já tô assim, botando maldade em tudo, sacou? Eu não sei para quem é essa pessoa, não sei o que pode ser criado com essa narrativa, isso me preocupa muito, mas eu fiz por conta desse adiantamento para entrar antes. O número do contato da administradora que está no meu contrato não é a administradora do condomínio. E a minha vistoria foi assinada, mas não foi por mim.
existia um prazo para eu concluir a verificar o documento, eu não consegui fazer isso. Então, assim, como eu digo, já lá desde Guarapari, e muitas pessoas aqui, se você não entende o que eu estou falando, muitas pessoas entendem que o meu celular é hackeado, alguém entrou e, segundo o quinto andar, confirmou que alguém comentou, não só, pelo que eu entendi, não é só um botão que você aperta. Não sei como é porque eu não tive essa oportunidade. Alguém entrou, não só apenas concluiu esse processo, como comentou essa revisão da vistoria, que eu não fiz. Então, assim, se por acaso eu sair daqui, ou sei lá, acontecer sabe o quê, alguém pode entrar aqui e falar que coisas que são minhas, que não tem muita coisa também, mas que o que tiver aqui pode falar, isso tudo aqui não é seu, entendeu? Você tem que pegar e sair daqui sem nada. E aí, de novo, situações bizarras que se repetem sem explicação. Lá no caso dessa casa em São Paulo, no Butantã, o nome, só os meus dados estão completos, então, quando se diz respeito a mim, tem o meu endereço, meu RG, meu CPF, meu nome. As outras partes, tem assim, CPF e... moro em Osasco. O Pix é para uma outra pessoa no contrato, só que o pagamento eu fazia para uma outra pessoa que não está no contrato. E esse cara que alugou, sabe o que era a pessoa que para mim deveria ser o locatário? Ele ficava insistentemente pedindo para que, ao invés de eu fazer o Pix para ele, eu fizesse o pagamento de boletos. Primeiro, dado toda a maldade dele, acredito eu, para depois dizer que eu não estava pagando meu aluguel. Segundo, para ele sonegar impostos, não sei nem se aquele imóvel é dele. Aí, aqui, ou seja, se contratualmente, se eu precisar, não tenho os contatos dessas pessoas, se eu precisar falar algo a respeito do meu contrato, não tem com quem falar. A data de entrada tá como dia 1º, não sei porquê também, não sei qual o sentido, pode ter algum motivo, mas eu entrei no dia 6 e isso é provado. Saí no dia 11 porque me fui roubado e toda a situação que acontece por onde eu passo. Aqui os porteiros, eu vou na rua, tem um rapaz, se eu ponho o lixo, vão lá no meu lixo, mexer no meu lixo. Se eu saio, tem um rapaz que eu já fui pra praia e quando eu vi esse cara tava me seguindo, o outro não fala o nome, deixam as pessoas entrar e saracotear aqui como se isso aqui fosse um ambiente público, como se isso aqui fosse um parque, qualquer pessoa entra e desliga a minha luz e dispara lá de madrugada e grita e é isso. Aí, gente, agora eu vou falar sobre outra coisa, né? Eu não consigo ter contato com a minha irmã. As últimas vezes que eu falei com a minha irmã, as respostas, nunca consegui falar com ela por ligação mais. E as respostas eram respostas que não pareciam ser a minha irmã, juro por Deus. Inclusive, uma última vez, eu perguntei a ela se estava tudo bem, por conta do meu cunhado, enfim. E aí ela falou, eu não sei porque você encrencou com o Robson, você nem convivia com a gente. E, tipo assim, não faz sentido essa frase ser da minha irmã, porque eu sempre estava lá. Ela morava do lado da casa da minha mãe. E eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito próximo. Sempre dormi na casa da minha irmã. A gente sempre se via, sempre fazia churrasco na casa dela ou na casa da minha mãe, enfim. A gente ia comer franguinho na casa dela ou em algum lugar. Sempre, entende? Então, até porque eu ajudava a cuidar do meu sobrinho, entendeu? Eu e meu sobrinho, a gente sempre teve uma ligação muito forte e no ano passado, eu vou postar aqui na sequência, infelizmente, convenientemente, vários vídeos que eu postei no Instagram foram removidos o áudio dos meus vizinhos com a britadeira, 5 horas da manhã. Esse áudio onde uma mulher X me mandou uma mensagem, começou a me mandar mensagem de madrugada, igual um cidadão que eu também vou mostrar daqui a pouco fez agora, com voz de criança no fundo. Eu acho que muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir e vão se lembrar disso, mas era essa foto de uma mulher que parece que está num cativeiro e com uma voz de criança ao som, tipo chorando e duas pessoas brigando, entendeu?
E como eu sempre falo, e inclusive a policial daqui de Santos falou que eu não posso fazer nada porque ninguém chega diretamente para me ameaçar, né? As coisas são sempre de forma indireta. Então, assim, para outras pessoas não é nada, mas entende, você entende o que é uma ameaça, você entende. E aí, recentemente agora, recentemente não, já faz 21 dias, eu postei duas encomendas no correio, uma para a minha irmã, e eu coloquei que eu queria que quem recebesse assinasse, e coloquei também uma outra foram dois textos, um para minha irmã e uma bibliazinha de criança para o meu sobrinho, e um outro texto para uma outra pessoa. E aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com isso. O prazo era dia 8 de maio. Então, assim, mais uma situação esquisita. Como vocês podem ver, uma delas, que é para minha irmã, ela tá ali que ela teve um equívoco e ela foi redirecionada. E ela não saiu de São Paulo até agora. E o endereço do destinatário, que sou eu no caso, tá aqui, né? Esse endereço aqui, que, como eu digo, existe alguma situação que querem, alguma narrativa que querem sustentar, alguma situação que quer ser sustentada, onde eu não tenha um endereço, ou, entende, assim, isso fica em off. E a segunda hipótese, que para mim também faz sentido, é que ou a minha irmã já não está mais lá, entende? Porque a minha irmã, além de mim e da minha mãe, é a pessoa que fez a denúncia contra o meu pai. Então, assim, a minha mãe era a denunciante inicial para mim, e eu saí falando para todo mundo antes mesmo da minha mãe ficar super doente, antes mesmo da minha mãe ir para o hospital. Tentei fazer todo esse movimento que eu continuo tentando fazer, todo mundo falando que eu era doido, minha mãe tá morta. Eu falando das coisas que estavam acontecendo no hospital, não sei o que, de tudo que eu tava passando. Há 3 anos eu falo que eu sou perseguido, que eu sou ameaçado, não sei o que. Só não tô morto porque Deus não quis. Porque tentaram muito, tá? Tentaram muito, apesar de todo mundo convenientemente, né? Porque principalmente as pessoas que estão cometendo delitos, né? Vão pagar alguma coisa, vão ter que arcar com as consequências. Então, eu sumindo, tá bom. E existe uma narrativa, como eu disse, de que eu sou interessado em tudo isso, etc e tal, que isso é invenção da minha cabeça. Inclusive, quando eu fui na delegacia de Guarapari para pedir a cópia do registro que foi feito pela minha irmã junto com a minha prima, onde ela relata tudo que minha mãe passava desde criança, entende? Assim, uma pessoa além de mim falar, não me deram, se negaram a me dar, falaram que não poderiam me dar. Então, assim, qualquer coisa que acontecer com a minha irmã, fica apenas eu, entende? Aí daqui a pouco, mamãe ficou doente do nada, André ficou maluco, é isso, é aquilo, estão perseguindo André por causa disso, daquilo, pra assumir com André, pra matar André, pra bater em André. E aí daqui a pouco, minha irmã também vai contrair uma doença, minha irmã vai acontecer alguma coisa com ela, um acidente, vai acontecer alguma coisa. Eu tô falando sério, gente, vai acontecer alguma coisa com meu sobrinho, porque não é de hoje, entendeu? Não é de hoje. E eu vou falar uma coisa mais suspeita ainda. A minha irmã, que, como eu já falei aqui, eu acho umas 3 vezes, foi quem efetivamente fez a denúncia contra o meu pai, então não fui eu, assim como meu tio está sendo ali na justiça processado pela morte da minha avó, por maus tratos contra a minha avó, e que não foi André que fez, tá? Foram outras pessoas que eu nem sei quem são, foram vizinhos da minha avó. No dia da audiência dessa questão de reintegração de posse sem sentido que o meu pai está levantando aí, a minha irmã se absteve. Ela falou que não queria, por ela tudo bem. Então, assim, por que a pessoa que fez a denúncia, entende? E, de novo, gente, é muito complicado, porque, como eu tô te falando, minha mãe e minha irmã, a gente não teve uma vida fácil, sabe? Então, não é fácil para mim aqui e ficar falando nada que envolve minha irmã, entende? E é até por isso que eu tô afastado, por conta dessa situação que envolve meu cunhado. Mas eu tenho muito medo, porque é uma situação séria.
E aí, assim, sinceramente falando, eu acredito que falaram pra minha irmã que não, ninguém tem notícia minha, que não se sabe de mim, que ninguém sabe de mim, ou levaram minha irmã para algum outro lugar, entendeu? E não querem que isso fique constatado, que ela não está lá, ou enfim, que ela tenha o meu endereço, ou que de alguma forma quebre uma narrativa que frequentemente eu escuto de forma indireta, de que existe uma rivalidade entre eu e minha irmã, coisa que não existe. Não existe. Eu e a minha irmã, meus primos, principalmente, que conhecem a gente desde criança, eu e a minha irmã, a gente sempre andou de mão dada, sempre se tratou com muito carinho. Infelizmente, isso veio sobre a minha família e virou o que virou. Né, que aconteceu na minha, eu jamais imaginava que eu ia estar aqui falando dessas coisas do meu pai, minha mãe passando pelo que passou, e enfim, tudo que está acontecendo. Mas aconteceu, como eu digo, o mundo ele capota.